A paz do Senhor a todos. No nosso treinamento de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre campo de batalha da mente. Nesse treinamento, eu procurei trazer algumas imagens simples para nos trazer o entendimento sobre essa dimensão que a gente vive e algumas técnicas para a gente conseguir vencer as batalhas que sofremos em nossa mente. Uma coisa que me chama a atenção é que Deus, em sua soberania, deixou registrada a sua marca em tudo que Ele criou. Ele criou 3 reinos: reino de Deus, reino das trevas e reino terrestre. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele nos dividiu em 3: corpo, alma e espírito. E uma coisa que me chama mais ainda a atenção é que, voltando a nós, seres humanos, a ótica de Deus é diferente do ser humano. Quando nós contamos aí Pai, Filho, Espírito Santo, ou quando nós contamos corpo, alma e espírito, nós contamos 3. Mas Deus, Ele conta como uma unidade, Ele conta como um. E se os 3 não estão caminhando juntos, no caso do ser humano, não estiver caminhando com a alma e o corpo e o espírito de forma equilibrada, é como se fosse vazio, é zero. No livro de João 1 diz: no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra já estava com Deus. Neste livro mostra o quanto Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o Deus que tem o controle do reino das trevas, assim como diz em Apocalipse 1:18, que mostra que ele tem o controle do inferno e da morte. E ele também é o Deus de Isaías 66:1. O céu é o meu trono e a terra é o estrado de meus pés. Em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Senhor te criou para ter perto dele. Um pai ama um filho e o pai quer sempre estar ao lado do filho. Mas vai depender de você, da sua profundidade, pois a sua profundidade ela vai determinar a sua aproximação. Se você está mais próximo do reino de Deus, se você está mais próximo do reino das trevas ou do reino terrestre. E eu quero afirmar para você que um homem sem Deus ele é igual a zero, ele é vazio. Então, se você entrou hoje nesse estudo, talvez com algum vazio, é porque talvez dentro de você ainda faltam algumas coisas para ser equilibrada. E uma das coisas que a gente possui o maior desequilíbrio é na nossa mente. Então eu, como uma serva do Senhor, quero poder te ajudar, pois Satanás, ele lutará agressivamente contra a renovação da sua mente. Mas é vital que você persista e continue a orar e a estudar nesta área, até que você ganhe uma vitória mensurável. Sendo assim, agora a gente vai falar sobre os tipos de mente que possivelmente recebe ataques, tá bom? E nós vamos utilizar alguns exemplos e algumas técnicas que você pode utilizar para você vedar Satanás de lançar qualquer bloqueio ou qualquer seta maligna, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre a mente divagante. Já aconteceu de você estar lendo algo e de repente você começa a pensar em algo que aconteceu no seu passado ou algo que você precisa fazer ou até mesmo no horário do almoço? Ou melhor, já aconteceu de você estar orando, um exemplo melhor aí, de você estar orando e de repente você se perde totalmente no que você está falando com Deus? Você repete várias vezes aquilo que você já tinha falado. Então, se isso acontece com você, significa que você está recebendo de Satanás uma inabilidade de concentração. Indica que isso é um ataque e que você precisa
conversar com você mesmo, colocando para você que nesse momento não é hora de você pensar naquilo, que você precisa se concentrar. Uma das coisas que Satanás ele vai tentar fazer com você é colocar que você está totalmente mentalmente deficiente, que você está com algum distúrbio mental, que você não consegue se concentrar, mas na verdade o que você precisa realmente é disciplinar a tua mente. Eu vou utilizar um exemplo aí, colocando o meu nome, como por exemplo, eu estou lendo e aí eu começo a pensar em coisas aleatórias, eu vou falar comigo mesmo. Exemplo, Diane, não é hora de você pensar isso, você precisa ler, se concentrar, e você vai se corrigindo aos poucos, e aí esse descontrole, esse momento de vaguear, ele vai acabar cessando na sua vida. Satanás ele vai ver que a sua mente já não está mais vazia e ele vai deixar de criar esse tipo de ataque, né? Que é o divagante. Então, você vai praticar isso para que você consiga ensinar a tua mente, disciplinar a sua mente e vencer aí e tampar qualquer brecha que Satanás está tentando lançar na sua mente. Claro que mesmo você orando, mesmo você se policiando, se você notar que esse problema ele tem te incomodado, que isso tem sido muito frequente, orientamos também que busque ajuda da medicina, né? Pois o Senhor deixou isso disponível na terra para nós também. Hoje nós temos vários especialistas, médicos, psicólogos, coaches. Então, se permita, né? Se melhore, busque conhecimento, busque ajuda. Não se limita. Você vale muito mais do que você pode imaginar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mente imaginativa. A mente imaginativa, Satanás utiliza desse meio para roubar o tempo das pessoas, trazer confusão mental e trazer até mesmo pensamentos negativos, depressão e até outras coisas. A gente pode até utilizar o exemplo aí de um cenário onde uma pessoa está com todo mundo bem, né, com saúde, e a pessoa está ali pensando, se alguém da minha família morrer, como vou sofrer, né? Ou até mesmo, imagina se eu achar um saco de dinheiro cheio de dólar, o que eu vou comprar? A pessoa está ali perdendo o tempo dela, pensando nisso, em vez dela estar utilizando o tempo dela para ler a Bíblia, estudar, né? Procurar um estudo, se aprofundar. Ela está pensando em coisas que possivelmente, nem aconteceria, sabe? Nem possa acontecer. Ou até mesmo a pessoa falar, imagina se eu ganhar no BBB, o que eu faria? A pessoa nem se candidatou para aquele determinado programa. Como é que ela vai ganhar? Entendeu? Ou imagina assim, imagina se eu tirar uma nota ruim, vou reprovar, sou burro. A pessoa, ela tá pensando naquilo, poxa, ela nem fez a prova ainda, ela tá estudando. Então, assim, além dela trazer algo negativo para a vida dela, ela fica com pensamentos, com uma mente imaginativa, com coisas que jamais aconteceria, ou entende? Consegue entender o que eu estou querendo colocar? É que Satanás ele rouba o tempo utilizando a mente imaginativa. Então, uma estratégia para isso, né? Para resolver isso é quando você começar a ter esse tipo de pensamento, você logo bloquear, para você não criar esse vício de ficar pensando em coisas que não vai acontecer ou não aconteceria. E para acontecer, a pessoa tem que fazer valer a pena, a pessoa tem que se candidatar para o BBB, ou a pessoa, esse tipo de coisa, entende?
A pessoa precisa pensar, imaginar coisas que realmente vai trazer um crescimento para ela, um planejamento, né? Pensar no futuro, planejar o agora, imaginar coisas que possivelmente ela possa ajudar dentro do seu ministério, dentro da sua casa, né? Para as pessoas na rua, num evangelismo criativo. Então as pessoas precisam pegar e utilizar a mente imaginativa para criar coisas que vá gerar luz realmente, não coisas que é banal, que não vai trazer crescimento algum. Agora a gente vai falar mais um estilo aí de mente que Satanás adora bombardear, né? Que é a mente confusa. Eu coloquei aí 3 exemplos, talvez você se encaixe em algum deles, ou talvez você não se encaixe em nenhum deles, tá bom? Mas foram 3 exemplos que eu trouxe de mente confusa para a gente estar conversando aqui agora nesse estudo. O primeiro exemplo para uma pessoa possuir uma mente confusa, lembra que lá no início do treinamento a gente falou que a pessoa ela precisa estar em equilíbrio corpo, alma e espírito? Uma pessoa que ela está longe de Deus, ela possui uma vida de ausência de oração e ausência de santidade, ela vai ter muitas e muitas dúvidas com relação ao caminho que ela deve seguir, o que ela deve fazer, qual é o chamado na vida dela, o motivo que ela veio na Terra, né? E através dessas confusões, ela muitas das vezes toma decisões erradas, até decisões que levam à morte, né? E isso é muito preocupante. É necessário que a pessoa se aproxime de Deus, volte a ter uma vida de oração, uma vida de busca, de santidade, né? E uma busca também da palavra de Deus, né? Que é a que nos direciona, que nos guia. E através disso a pessoa ela vai receber um direcionamento de Deus, ela vai receber um melhor caminho, né? Um outro exemplo aí que eu posso utilizar é a ausência da sensibilidade de ouvir Deus. Eu acho que isso é o que mais pega nessa parte espiritual. Como eu sei que é Deus que está falando? Como eu vou ouvir Deus? O que eu devo fazer para ouvir Deus? Nós não devemos limitar Deus. Deus ele é soberano e ele fala do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e ele é o Deus soberano e isso nos basta. Mas é necessário que a gente tenha assim uma busca, pedindo a Deus o discernimento, né? Que a gente possa entender a voz dele, porque realmente no mundo espiritual são muitas vozes. É a voz do homem, é a voz do irmão que está orando do lado, ou que fala, entregando profecia, e você não sabe se é realmente ou se não é a voz do Espírito. Então, assim, a gente precisa realmente pedir o discernimento para Deus, para que o Senhor venha nos dar uma sensibilidade para ouvir melhor a voz dele. E a gente pedindo esse discernimento, essa sabedoria, a palavra do Senhor diz que uma mente de Deus ela é jamais confundida. Então jamais você vai entrar em confusão, em mente confusa, em mente com conflito, porque o próprio Espírito Santo ele vai te conduzir. Um outro exemplo que nós podemos utilizar também é a racionalização. A racionalização, muitas vezes ela traz sim uma confusão. A gente pode utilizar um cenário aí onde Deus está falando com a pessoa sabe que é Deus e ela quer se enganar, ela não quer acreditar que é Deus que está falando com ela.
eu posso utilizar até um exemplo aí vamos supor que uma determinada pessoa comprou um vestido numa vitrine, ela amou aquele vestido é lindo, cai perfeito no corpo dela, mas aquela pessoa nunca utilizou aquele vestido ficou ali guardado. Deus vai lá, toca no coração da pessoa, falando: olha, você vai pegar esse vestido, você vai entregar para determinada pessoa, porque sou eu, Deus, que estou mandando. E a pessoa olha e fala: ah, Deus, é você mesmo? Aquele vestido é meu, é para ser meu. Ou: ah, Deus, fala sério, não vou, é meu, não vou. E eu não acredito que é o Senhor, é impossível ser o Senhor, me dê um sinal, faz uma fumaça com purpurina subir para eu acreditar que é o Senhor. Você fica racionalizando, sabe? Você fica querendo viver o natural. Para de racionalizar aquilo que Deus quer que você faça em espírito. Viva o sobrenatural. Não fica vivendo o natural, não. Sabe? Para de racionalizar tudo que Deus manda você fazer. Sabe? Porque a partir do momento que você começar a dar ouvido mais à voz do Espírito Santo de Deus, essas batalhas de confusão na mente vai sair no nome de Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mente duvidosa. Dúvidas é uma escolha, uma tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Precisamos tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque muitas pessoas elas não conseguem se libertar de uma mente duvidosa, porque talvez ela sofreu uma raiz de amargura ou um passado muito sombrio e que ela traz para o futuro dela hoje dúvidas a qual ela não consegue confiar nas pessoas, a qual ela não consegue confiar nas promessas de Deus. E quando isso se torna algo de bloqueio tão imenso, é necessário que ela busque uma cura interior, não só na palavra de Deus, mas também com especialistas. A pessoa passa a bloquear pessoas extraordinárias que Deus coloca na vida dela. A pessoa tem dúvidas das promessas de Deus sobre ela. Então, quando uma pessoa começa a ter uma mente duvidosa, ela precisa sim buscar ajuda em Deus, buscar ajuda do líder espiritual dela. Ela precisa buscar ajuda de especialistas. E a fé é uma força espiritual que nós temos, que ela é poderosíssima. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela derrota as artimanhas do inimigo contra nossas almas. Então, é importante que, se a gente notar que a gente está com uma mente duvidosa, a gente possa realmente buscar ajuda em Deus, buscar ajuda em estudos e começar a pedir para Deus trabalhar dentro da pessoa, né? Porque a dúvida sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida, ela bloqueia a fé. Então, é necessário sim essa busca e essa cura interior. Bom, por hoje eu vou finalizar o estudo. Eu espero que todos tenham entendido. Eu não vou estender para não ficar um estudo muito grande e cansativo. Que a gente venha pegar hoje cada palavra que foi lançada, que a gente venha guardar em nosso coração e que a gente venha buscar para nós mesmos libertação, cura para a nossa alma, e que a gente venha sempre estar com os nossos olhos no Altíssimo, crendo na vitória, nos revestindo da armadura celestial e nos preparando sempre para combater e para vencer, junto com o nosso general de guerra, que é o Senhor. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, e eu espero
que eu tenha sido luz na vida de cada um de vocês, aonde esse estudo chegar. Deus abençoe, fiquem com Deus.